Muito bem, amigo telespectador, você é assinante, né, da Blue via cabo, da Ver TV e também da NET, né? Campos Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. E você que acompanha a gente pela internet aí em tempo real. A gente continua meio gripado, mas vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, recebendo, né, duas ilustres visitas. Rafael Soriano, já bastante conhecido de vocês aqui, né? E hoje, pela primeira vez, o presidente do Goitacás, D'Artagnan Fernandes, me dá a honra da sua presença, né? E vai conversar com a gente, os dois aqui. Primeiro eu vou falar com o D'Artagnan, porque é a primeira vez, como eu já disse, que ele está aqui, e eu telefonei, inclusive, para uma emissora, depois é que é para Campo Difusora, telefonei segunda-feira à noite, porque ele participou juntamente com os presidentes do Campos e do Goitacás, do programa lá do meu amigo Amaro Lírio. E ele o D'Artagnan, deu os parabéns a ele pela sinceridade dele, acima de tudo, pela dignidade, de chegar e falar da realidade dos clubes de Campos, principalmente do Goitacás, para não ficar iludindo o torcedor, para não, depois o torcedor é o primeiro a cobrar, exatamente. Meu caro D'Artagnan, como é que você vê a situação no momento? Você continua lutando desesperadamente para buscar parcerias, para buscar patrocínios para o Goitacás disputar. O Goitacás aderiu aí ao Profut, tem um compromisso de todo mês pagar uma determinada importância, e você está nessa luta, né? E, quer dizer, é preciso que o clube que tem, vamos falar a verdade, a maior torcida, queira ou não, a maior torcida do interior do estado, a quinta maior torcida do estado do Rio de Janeiro, não adianta ter a maior torcida, a quinta maior, se a torcida não chega junto. O torcedor tem a obrigação de chegar junto também. Como é que está a situação do Goitacás? Luiz Cândido, primeiramente, bom dia, um prazer imenso estar aqui com você. É nosso. Esse convite está ao lado desse mestre do futebol, que é o Rafael Soriano, também nosso amigo. Mas o Goitacás, ele vem há 10 anos sofrendo muito com situações adversas. Exatamente. E, consequentemente, trouxe o clube ao fundo do poço. E eu, quando assumi a presidência, agora no último dia 20 de agosto, eu estou tentando equalizar essas dívidas que foram deixadas. Dei sorte com relação à adesão à Lei Profut, que é a Lei 13.155, sancionada pela Dilma Rousseff no dia 6 de agosto. Isso. E eu consegui equalizar pelo menos parte dessa dívida com relação a esse parcelamento que foi feito de 20 anos, conforme diz o texto da lei. Mas a situação do Goitacás, dos 3 clubes de nossa cidade, vamos dizer bem assim, é a situação mais delicada, porque é um clube que tem um passivo muito grande. O Campos Atlético Associação está bem situado, equalizou durante esse tempo que ele ficou parado de ter equipes de futebol, ele reorganizou a sua vida. O próprio Americano, com a venda do estádio Godofredo Cruz, também equalizou a sua vida financeira. Então isso traz tranquilidade às diretorias. O Goitacás é diferente, o Goitacás tem um passivo enorme lá de trás que nós temos de assumir, porque quando você assume um clube, você não pode dizer que você não vai pagar a dívida anterior, você tem a responsabilidade de honrar com aqueles compromissos que foram assumidos por diretorias anteriores. Perfeitamente. Então, foi muito bem claro a minha explanação junto ao programa no qual nos ligou. Quando eu digo ao torcedor de que ele precisa chegar para perto, porque a diretoria é meramente um administrador. Ele não pode prejudicar a sua vida pessoal, nem a vida dos demais diretores, no sentido de estar arcando com essas consequências que foram deixadas para o clube. Então, o torcedor, o Goitacás é um clube de massa. É o momento do torcedor chegar para perto e saber das reais condições do clube. Exato. Eu venho lutando muito com os meus pares de diretoria para acertar alguns patrocínios, mas a crise no país, ela evoluiu tanto que o caixa das empresas não deixa com que as empresas tragam realmente resultados necessários para isso. Algumas empresas estão se enxugando, o seu caixa está tendo dificuldade, então ela evita a dar patrocínios
porque é uma coisa que pode ser viável em outro momento. Então, isso tem ocorrido no contexto quando nós vamos procurar os patrocínios. Mas estamos agora com um empresário em São Paulo, buscando algumas empresas naquele complexo de indústria que tem em São Paulo, complexo de comércio que tem em São Paulo, Exato. que é uma cidade... É um outro país. Digo como você, é um outro país, e ele tem lutado muito para trazer, mas está tendo dificuldade, e eu quero mais uma vez chamar a atenção do torcedor, que o torcedor que é sócio do clube, que gosta do clube, que chegue para perto, para realmente começar a ajudar, porque ainda hoje é inviável o Goytacás disputar o campeonato. Pois é justamente isso aí que o D'Artagnan falou, que a gente quer conversar com ele com calma. Inclusive nós vamos tê-lo em outro programa durante esse mês, se possível até nós vamos repetir, porque é preciso que a torcida do Goytacás se conscientize da necessidade de ajudar, porque não pode, só porque o cidadão assumiu a direção do clube, um grupo dele assumiu, ele não é milagreiro, ele não pode fazer milagre. Ele tem que ter a confiança, principalmente, do torcedor. O nosso Rafael Soriano, técnico campeão da Série C do estado do Rio de Janeiro, né, desse ano pelo Campos. O Campos renovou o contrato com vários jogadores, conseguiu alguns reforços. A pré-temporada já começou, saiu na frente dos outros aí. E a situação, felizmente, lá no Roxinho, é diferente do Goytacás, porque pelo menos há aquele grupo de apoio, não é verdade? O mesmo grupo que apoiou na Série C, chegou junto agora, está chegando junto na Série B. Né? E está o grupo formado e, como diz o velho ditado, a união faz a força. Né, Rafael? Verdade, Luiz. Mais uma vez também é um prazer estar aqui participando. Como o presidente falou, muito bem colocado aqui, né? O Campos, nesse tempo que ficou parado, teve condições de além de sanar suas dívidas, você não tem dívida. Já o Goytacás vem de uma situação porque, além de ter que pagar as dívidas anteriores, ainda tem que criar mais dívida porque tem que procurar se manter. Então o Campos teve essa felicidade de estar recomeçando do zero, começando dívida zero. A gente não tem um orçamento exorbitante, um orçamento enorme como muitas equipes que estão na Série B. A gente até conversava em off aqui com relação ao Itaboraí, que está com realmente uma folha muito alta. A gente não tem condição de competir com essas equipes. Mas, em contrapartida, a gente está iniciando um pouco antes o planejamento justamente para que a gente possa fazer do trabalho e do tempo de trabalho e da qualidade que seja realmente o nosso diferencial. E eu tenho a impressão, inclusive, que ao contrário do que aconteceu, o que vinha acontecendo nos outros anos, em função, como disse o D'Artagnan, da situação financeira do país, dessa turbulência que ninguém sabe se a presidente vai continuar, se não vai, se o presidente da Câmara... Nunca se viu uma situação dessa. Os empresários estão temendo investir em alguma coisa. Mesmo se investindo no esporte, tem aquela lei Rouanet, que ele pode abater depois o que ele gastou no imposto de renda, a parte daquilo. Agora, tanto é que eu posso garantir a você que tem loja aqui em Campos, uma rede de lojas de fora, que a gente vinha para a televisão, via filas de pessoas para fazer pagamento, tudo mais, que está fechando 2 lojas na cidade. Quer dizer, isso aí é o empresariado que está com medo, não é verdade, da situação. Essa é a pura verdade. E o que eu quero dizer é o seguinte, que até as prefeituras, me parece que estão... Você vê o Macaé, que tinha um apoio enorme da prefeitura, acabou não tendo mais aquele apoio e parece que pegou o elevador lá no 20º andar e saiu, desceu, acabou chegando na zona do rebaixamento. Então, eu tenho a impressão que aquela fase, eu não sei se o D'Artagnan concorda, de prefeitura, dar não sei quantos, destinar não sei quantos mil reais por mês para um clube, 90 mil, 50 mil, 60 mil, eu acho que essa fase já abaixou, né? O caso específico do Macaé, o Macaé, no início até a 6ª rodada, se não me engano, até a 7ª rodada, era um clube de pontuação na 4ª colocação ou 3ª. Então, a crise financeira, no qual a prefeitura houve uma promessa de chegar
junto com o recurso para o Esporte Clube Macaé, ela diminuiu em 70% esse recurso. E aí o caixa do clube ficou aquém de se esperar e trabalhar um patrocínio durante um campeonato não se pode. Você tem de já trabalhar antes o patrocínio, porque você terá uma facilidade de ter o seu caixa para que você faça os pagamentos. Psicologicamente, quando o jogador não recebe, o rendimento dele dentro do campo, dentro das quatro linhas, não é o mesmo quando ele está em dia, quando ele está tranquilo psicologicamente. Exatamente. Então isso aconteceu a partir da 7ª rodada, quando o Macaé começou a ter um atraso nos seus pagamentos, chegou a 3 meses de salários atrasados e, consequentemente, causou o problema, inclusive com a saída do José Teixeira, que era o treinador à época. Exatamente. E trouxe o Toninho Andrade. Então isso, psicologicamente, foi muito ruim. Quando o Macaé começou a sentir de que ele estava numa situação já delicada e com falta de dinheiro no caixa, surgiu a questão da greve, que inclusive os jornais de todo o estado aí divulgou. Chegou sobre, até... inclusive, uma questão do STJD dar uma punição ao Macaé por causa dos atrasos nos salários. Poderia ter perdido pontos e tal. Poderia ter perdido pontos. Então essa foi a maior consequência. É por isso que eu sempre gosto de trabalhar antes com um orçamento para me saber o que eu posso fazer durante o campeonato. Não adianta eu entrar no campeonato contando, eu vou arranjar mais 50 ou vou arranjar mais 100 mil. Quero deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores. As prefeituras do estado do Rio de Janeiro estão no fundo do poço. O estado está agora fazendo parcelamento do seu 13º. Hoje o Pezão paga a primeira parcela. Você não sabe quando vai pagar a segunda. O salário não sabe quando é que ele vai pagar, porque ele quer, na realidade, fazer a prestação. Exato. Diminuir essas questões pesadas do Estado. Você imagina as prefeituras na situação que está, a Prefeitura de Barra Mansa, a Prefeitura de Queimadas, a Prefeitura de Belford Roxo, são todos clubes de 2ª divisão, clubes da Série B. A Prefeitura de Resende, a Prefeitura de Nova Iguaçu, a Resende está na primeira, mas a Nova Iguaçu está na segunda também. Aí você vem em Itaboraí, que está fazendo investimento, e eu estava falando em off com o Rafael, será que vai ter condição de manter todo esse plantel? Porque as prefeituras, elas vão primeiramente contribuir com as necessidades maiores da população. É claro, saúde, educação. Até por ser um ano eleitoral. Até por ser um ano eleitoral. Exatamente. Então o futebol vai ficar à mercê de uma situação aí de análise. Exatamente. Não vai ser assim tão fácil como vem acontecendo. Essa é a questão do que aconteceu com o Macaé. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos com o tempo esgotado, eu vou encerrando esse programa de hoje, amanhã a partir das 13h30, a gente volta com o novo Boletim do Esporte e nós vamos aproveitar a presença tanto do nosso D'Artagnan quanto do Rafael e vou fazer direto com eles dois um programa a respeito, todo um programa, vamos fazer um programa agora, os 3 blocos, vamos gravar a respeito dessa situação, porque todo mundo está achando que está tudo às mil maravilhas. Eu tenho uma pergunta para fazer com os dois, que não tem nada, nem com o Goitacás, nem com o Campos, mas eu vou fazer. Olha aí, segura aí, porque amanhã a gente volta. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã.